agora, Costa do Sol FM Esportes. A partir de agora, mais uma edição do Costa do Sol Esportes, e você seja muito bem-vindo à nossa live no Facebook, facebook.com/Costa do Sol FM e também facebook.com/Fala Araruama Oficial. Ótima tarde, meu amigo Fernando Campos. Ô, meu amigo Sandro Dias e amigos ligados na Costa do Sol FM 101.7, a rádio da região dos Lagos. Ótima tarde para todos. Verdão chegando, né, na Libertadores, né? Palmeiras tem a melhor campanha da fase inicial da Libertadores. Olha, entre todas as equipes que participaram dessa fase inicial, o Palmeiras somou uma pontuação espetacular, chegou aos 15 pontos e teve uma mesma pontuação que o Cruzeiro. Só que na última rodada, o Cruzeiro tropeçou em casa, jogando diante do Emelec, um time equatoriano, cujo nome significa Empresas Elétricas Equatorianas, daí o nome Emelec, é uma sigla, né? Time de muita tradição, com sede em Guayaquil, e os equatorianos venceram o Cruzeiro ontem, pleno Mineirão, pelo placar de 2-1, resultado que tirou do Cruzeiro a possibilidade de ser o primeiro colocado nessa primeira fase, e o Palmeiras, com a vitória sobre o bom time argentino do San Lorenzo, com falha do goleiro num chute de fora da área do Gustavo Scarpa, o Palmeiras venceu por 1-0 e assim conseguiu seu objetivo, que era a primeira colocação no geral. Por que essa briga, por que esse interesse tão grande pela primeira colocação no geral? É que o primeiro colocado nessa fase, o que acontece? Ele tem o direito de, à medida em que ele siga na Libertadores América, ou seja, que ele vá vencendo as etapas, vencendo as fases, ele vai fazer sempre o jogo da volta, ou o segundo jogo, como queiram, jogando em casa. E isso é muito bom, isso é um diferencial que muitos perseguem. Muito importante, né? Sem dúvida alguma. Jornais europeus dão nota 10 para o brasileiro Lucas Moura, Fernando Campos. O Lucas é aquele jogador que começou com o nome de Marcelinho. Não sei se você se lembra que o São Paulo tinha um jogador chamado Marcelinho, ainda garoto, com seus 18, 19 anos, já jogava muito, sempre Marcelinho, até que um dia ele pediu para jogar com o seu verdadeiro nome, porque Marcelinho era uma alusão ao grande Marcelinho Pé de Anjo, que fez carreira no Corinthians, revelado pelo Flamengo, mas que ganhou notoriedade no Corinthians. Aí achavam que ele tinha uma semelhança física ao Marcelinho, etc., e o chamavam de Marcelinho, mas na verdade ele, a partir de um determinado momento na carreira, quando começou a jogar muita bola, pediu para ser chamado pelo seu verdadeiro nome, que é Lucas. E o Lucas se transferiu para o futebol europeu, não conseguiu permanecer no Paris Saint-Germain, azar do Paris Saint-Germain, tá? Que tem que aguentar Neymar e companhia com aquelas briguinhas bobas lá, e ontem, defendendo o seu clube, o Tottenham Hotspur, time londrino, no jogo da volta, o time havia perdido a partida de ida em casa para o bom time do Ajax da Holanda, Ajax de Amsterdã, pelo placar de 1-0, e ao Ajax bastava empatar em casa, tá? O Ajax chegou a colocar 2-0 no marcador. Aí quem entrou em cena? Lucas, o brasileiro Lucas. Fez a diferença. Entrou em cena, fez o primeiro 2-1, fez o segundo 2-2, tá? Aí no placar agregado, por causa da vitória no jogo de ida, 3-2 no placar agregado, e tem aquela questão do jogo do gol na casa do adversário, e o Lucas Moura, não é que ele fez o terceiro dele, o chamado hat-trick, né? Que isso, hein? 3 gols numa partida, o hat-trick. Que estrela, hein? Como os europeus chamam, e todos os jornais europeus se renderam ao jogador, dando nota 10, entre os quais o Daily Mirror, o francês L'Equipe, o inglês The Guardian, o também inglês Daily Telegraph, que mais? Os espanhóis Marca e Mundo Deportivo, também o italiano Corriere dello Sport, todos eles dando nota 10, todos eles exaltando a atuação do brasileiro Lucas Moura arrebentando, né? Sem dúvida. Franca vence Mogi e fica próximo, né, da final do NBB. Com outro Lucas arrebentando, viu? É mesmo? Os Lucas Dias, né? Jogador da seleção brasileira, ele que integra a seleção brasileira de basquete, né? E uma vez que estamos falando, sabe de quê? Do
NBB. Franca conseguiu a sua segunda vitória ontem à noite sobre o Mogi, dessa vez jogando em Franca no ginásio Pedrocão, vitória por 89-78, uma grande vitória sem dúvida alguma. Poxa, uma diferença de 11 pontos com o pivô Lucas Dias jogando muito, belíssimo basquete, marcando 27 pontos e ainda tendo as parcerias do David Jackson e o Elinho, né? O David Jackson marcando com 5 assistências, o Elinho com 7 assistências, e o time do Franca deu um passo muito importante, porque nessa fase de melhor de 5 ao Franca basta o quê? Basta mais uma vitória sobre o bom time do Mogi das Cruzes e pronto, o Franca já será finalista e vai ficar esperando a definição entre Flamengo e Botafogo, que nesse momento está 1-0 para o Flamengo, ou seja, o Flamengo conseguiu uma vitória por uma diferença de 2 pontos na semana passada. Bacana. Falando em Flamengo, né? Dirigente do Flamengo garante que a permanência, né, de Abel Braga e diz que Rafinha pode ser mais um reforço. No caso é o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, que após a vitória do Flamengo, vitória no sentido do objetivo alcançado, né? O Flamengo que empatou ontem com o Peñarol no estádio Campeão del Siglo, lá, né, em Montevideo, com o empate, o Flamengo assegurou não só a primeira colocação em seu grupo, como também, por conseguinte, a classificação para a fase sequente da Libertadores da América. Feliz da vida o Marcos Braz, né? Sabendo das ameaças, né, que a própria imprensa estava divulgando, a mídia esportiva falando da possível dispensa do técnico Abel Braga, que muita gente não estaria satisfeito, torcedor, dirigentes, não. Ele veio a público, disse que o Abel Braga é o técnico do Flamengo, que permanece o treinador do Flamengo, e de quebra ainda falou na possibilidade de trazer em definitivo agora no meio do ano o brasileiro Rafinha, que defende o Bayern de Munique, que seria um grande reforço, sem dúvida alguma, contratação, para a lateral. O Rafinha tem um detalhe importante, ele atua em ambos os lados do campo, tanto faz na lateral direita como também na lateral esquerda, que ele tem muita qualidade, um jogador que goza de um prestígio muito grande no futebol europeu, joga muito, seria um grande reforço para o Flamengo, essa é uma possibilidade. Inclusive o Marcos Braz diz o seguinte: olha, se o Rafinha no meio do ano retornar para o Brasil, é para jogar no Flamengo. E sua análise do jogo de ontem, Flamengo e Peñarol, cara, o que você achou? Qual a sua análise aí pra gente estar fechando? O time da casa entrou numa de jogar com o regulamento debaixo do braço, se esquecendo do outro jogo que acontecia simultaneamente lá LDU, né? Em Quito, entre a LDU e o San José, jogo vencido pelo time equatoriano por 4-0. Pagou caro por isso aí, pagou muito caro, porque o Peñarol já havia vencido o Flamengo no Rio de Janeiro por 1-0, então já havia mostrado competência, capacidade para derrotar o Flamengo, para atingir o seu objetivo. Só que o time se acovardou, mesmo no segundo tempo contando com um homem a mais, uma vez que o Pará foi expulso, né? E o time não conseguiu apresentar um bom futebol. Enquanto do lado do Flamengo, no primeiro tempo, o Flamengo criou uma série de oportunidades que foram desperdiçadas, que não foram aproveitadas. Perdeu principalmente muitos gols, né? Exatamente, o Gabriel, o chamado Gabigol, já tem gente chamando de quase gol, né? Pois é, então. Outro chamando de perde gol, né? E não o Gabigol, mas isso também faz parte da irreverência do brasileiro, que muito legal também, não tem a menor dúvida, e a gente sabe da qualidade do Gabigol. Exatamente, o torcedor cobra muito, porém todos nós sabemos da qualidade do excelente Gabigol. Não estava numa noite inspirada, assim como o próprio companheiro de ataque, o Bruno Henrique, tanto que nós tivemos a entrada do Vitinho, que também perdeu uma oportunidade de marcar o gol que daria a vitória ao Flamengo. Ainda bem que não fez falta, né, a vitória do Flamengo, que o empate foi o suficiente. Mesmo assim, foi um bom jogo, só que o Flamengo tem que corrigir, né, essa questão de finalização. E rápido, corrigir. Essa precisão rápido, aí tem que acontecer, né? É uma briga muito forte, mas muito ferrenha. Daqui pra frente, então, né? Daqui pra frente não pode haver esse tipo de coisa, porque os jogos são de caráter mata-mata. Né? São chamados jogos de 180 minutos, ou seja, um jogo de ida, outro de volta, mas caráter mata-mata. E cada jogo é uma decisão. Cada jogo é uma decisão diferente, né? Tem isso também. Ô, Sandro, deixe-me registrar aqui a audiência de um jovem talentoso, um jovem muito dedicado aos estudos também, né? O Henry, também sempre ligado na gente. Um abraço bacana. Henry, acompanhando a Costa do Sol. Henry, um abração pra você, viu? Muito bem, valeu. Fala pra gente aí, próxima edição do Costa do Sol Esportes.
logo mais 7 da noite com o nosso querido Paulo Giovanni, e amanhã tem também às 10 da manhã durante o programa Fala aí, Moniquinha. Tá certo, um abração pra você. Outro pra você. Valeu, parceirão. Você ouviu? Costa do Sol FM Esporte. Costa do Sol FM 101.